Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Muita coisa importante acontecendo no Brasil e no mundo. E hoje eu quero pedir licença para você para trazer alguns assuntos que não dizem respeito exatamente às últimas horas, os últimos momentos aqui no nosso país. Isso porque é natural que todos os canais progressistas que fazem uma análise crítica da realidade brasileira, que nós nos ocupemos sempre com os últimos acontecimentos do último dia, da última hora, as notícias que são colocadas na internet, pelos grandes jornais, os grandes veículos de comunicação. Isso, às vezes, acaba transformando esses nossos espaços aqui em algumas armadilhas imperceptíveis, porque a gente fica analisando os últimos acontecimentos do dia a todo instante e a gente acaba, às vezes, perdendo a percepção de que nós estamos numa caminhada. E essa caminhada está levando o nosso país, a nossa nação, a sociedade brasileira, para alguns caminhos. E aí é muito importante a gente entender o que é que está acontecendo, as direções que nós estamos indo e as formas que a gente pode ajudar também para despertar algumas consciências críticas e também mexer com aqueles que nos governam para que eles cada vez mais acertem a mão, acertem o passo nesses caminhos, né? Eu vou trazer aqui para vocês algumas imagens, algumas informações, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Venha participar das nossas atividades. Todos os dias, quando eu abro aqui o nosso papo, eu também abro um chat meia hora antes para a gente trocar algumas ideias. Se você gostar dos nossos papos, dos nossos vídeos, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos aqui aos temas. Gente, como eu disse para vocês, né, nós às vezes ficamos presos aqui nessa armadilha de ficar muitas vezes pesquisando, né, as últimas informações, montando quebra-cabeças, confirmando algumas situações que a gente tem sempre acompanhado, e também criticando e combatendo aquelas insanidades, aquelas coisas que também servem o tempo todo para nos atrair para uma luta para que a gente não deixe o caminho do nosso país descambar. Não foi por outra razão que nós conseguimos, todos nós juntos e milhões de brasileiros, evitar que o nosso país estivesse hoje nas mãos de genocidas, assassinos, criminosos, oportunistas, vigaristas, lacaios, pessoas de todas as espécies que nós vimos entregando o nosso país com essa gente aí que a gente chama hoje de bolsonarismo ou esse universo paralelo da extrema-direita. Bom, e hoje, com o governante que nós ajudamos a eleger, nós estamos diante de vários desafios. E muitas vezes o próprio governante, o próprio presidente da República, o próprio entorno do presidente da República não percebem que a realidade hoje não é a mesma de alguns anos atrás. E aí, por mais que se tenha conhecimento, se tenha uma carga de experiência e história, né, muitas vezes os governantes precisam ser chacoalhados. Eu tenho cobrado muito isso. É muito difícil a gente chegar para um presidente da República, como o presidente Lula, um homem de 78 anos, que passou por tudo que ele já passou, e dar algum tipo de palpite, algum tipo de conselho, né? É como alguém que quer dar conselho para alguém que é muito bem sucedido na vida. A pessoa vai olhar para você e falar, olha, cresça e apareça, né? Pois bem, mas nós estamos vivendo aqui no Brasil uma situação que precisa muito da gente ter algumas chacoalhadas. O silêncio do governo Lula, em geral, tem sido uma estratégia em alguns assuntos para não criar conflito, não criar algum dissabor, não criar algum tipo de prejuízo político. Mas quando se silencia, né, diante de uma situação do mundo da política, aí a situação fica complicada, porque você deixa apenas um lado que está fazendo política prevalecer com a sua visão de mundo, com as suas pautas. Bom, como dizia o poeta Marcelo Yuca, já falecido, né, quando escreveu uma das suas canções, a frase principal era: paz sem voz não é paz, é medo. Essa frase é curta, mas ela tem uma filosofia muito profunda, né? A paz, quando ela tem a voz, ela tem a possibilidade de você se manifestar, quando você tem a liberdade para se manifestar, você está diante de uma paz mesmo. Agora, quando você tem a sua voz calada para se ter uma paz,
na verdade, você está diante de uma situação que está sendo oprimida, né? Está oprimindo aquele que quer falar, mas não pode falar por alguma razão. Bom, esse é um aspecto do silêncio. Agora, na política, o silêncio ele é muito negativo. Tem esse livro aqui, gente, que eu já comentei com vocês algumas vezes, a minha capa está até desgastada aqui, As 48 Leis do Poder. E esse livro foi escrito aqui por Robert Greene e Josh Elfers, né, com a ajuda de muitas pessoas, né, que estudaram a história da humanidade, dos principais líderes, ao longo de mais de 6.000 anos. Pegaram de 4.000 anos para trás, no Oriente, até os tempos modernos. E eles estabeleceram aqui 48 regras, não são regras morais, são apenas avaliações de governantes, de líderes políticos que usaram algumas regras para se manterem no poder, para chegarem até o poder, e muitas regras que fizeram alguns governantes caírem do poder. Uma das regras aqui desse livro é a regra, deixa eu ver aqui, gente, é a regra número 36, que eu até marquei aqui na página, mas acabei tirando aqui. Ela tem um título, mas o que mais me interessou foi a parte final do texto deles aqui. A regra 36 ou a lei 36, despreze o que não puder ter. Ignorar é a melhor vingança. No caso aí, esse ignorar é a mesma coisa de se silenciar, não falar nada, não reagir. Só tirar aqui essa cena aqui, espera um minutinho. E em dado momento, eles avaliam o seguinte aqui. É preciso cuidado e delicadeza ao jogar com o desprezo ou o silêncio. Os pequenos problemas, na sua maior parte, se resolvem sozinhos se você não lhes der importância. Mas alguns crescem e inflamam se você não cuidar deles. Ignore alguém de estatura inferior. E quando olhar novamente, ele terá se tornado um sério rival. E o seu desprezo ou silêncio o terá transformado em uma pessoa vingativa também. Os grandes príncipes do Renascimento italiano preferiram ignorar César Borgia no início de sua carreira de jovem general do exército do pai, o Papa Alexandre VI. Quando abriram os olhos, já era tarde. O filhote tinha se transformado num leão, abocanhando toda a Itália. Bom, eu citei essa história porque, como eu tenho comentado aqui com vocês, me parece que o governo Lula ele deixa algumas situações que despolitizam a sociedade, não ajudam a afirmação de princípios civilizatórios. Como, por exemplo, essa coluna aqui, que foi publicada aqui pelo Jamil Chad, em 17 de março. É preocupado ele, Jamil Chad, com a ideia que estava sendo já ventilada que o governo Lula não falaria nada sobre os 60 anos do golpe de 64. Eu mesmo critiquei essa posição, porque o presidente da República, além de ser um gestor da coisa pública, né, ser um administrador, ele é um quadro político. Ele teve 60 milhões de votos. Então, uma pessoa que chegou até onde ele chegou, ele não chegou pelo uso do silêncio. Se tem uma coisa que o presidente Lula nunca fez, foi utilizar o silêncio como arma. Ficar calado no universo político é você deixar um vácuo para ser ocupado exatamente pelo seu adversário. Então, nessa carta aqui de Jamil Chad, tem esse título aqui. Carta Lula, silêncio sobre o golpe de 64 não resolverá nosso futuro. Esquecer as nossas mazelas, de fato, elas possibilitam que novas mazelas com a roupagem da antiga voltem a aparecer, né? Mais recentemente, a gente teve esse imbróglio, né, envolvendo o bilionário de extrema-direita, o Elon Musk, né? E muitas pessoas, quando ele atacou o judiciário brasileiro, quando ele insinuou que Lula era um cachorrinho porque estava na coleira do Alexandre de Moraes, aconselharam o presidente Lula a ficar em silêncio, não reagir. Gente, uma coisa é você não reagir, você sendo um chefe de Estado, você sendo um artista, você sendo um esportista, você sendo uma pessoa famosa, uma pessoa de envergadura, um político, enfim, um religioso, você não reagir a uma agressão ocasional. Alguém te xingar, alguém fazer um gesto para você desprezar e ir embora. Outra coisa é uma pessoa
que tem a segunda maior fortuna do planeta e que tem bilhões de dólares, né? Ou seria trilhões de reais, e que tem milhões de seguidores, e que coordena uma rede também que tem milhões ou bilhões de seres humanos, não dá para ignorar quando uma pessoa dessa lhe faz uma agressão. Então, é muito importante que você aproveite esse espaço justamente para reagir, colocar as coisas no seu devido lugar e esclarecer a sociedade. Porque se você tem a verdade nas mãos, por que você vai ficar com timidez para usá-la, né? Tem um pensamento que é atribuído a Buda, né? Buda foi um príncipe, né? Filósofo, enfim. E o Buda ele dizia o seguinte, que a língua é a faca mais afiada que o ser humano tem. E a palavra é a arma mais dura que o ser humano tem. A palavra tem o poder de destruir uma pessoa sem derramar uma gota de sangue. Então, a gente precisa saber usar a palavra e não simplesmente ficar sem usá-la, né? Bom, isso posto aqui, vamos pegar esse videozinho aqui sobre esse episódio que já aconteceu alguns dias atrás, de aconselhamentos ao presidente Lula, né? A gente nem sabe se isso aconteceu mesmo, né? Mas é possível sim que alguém tenha falado para o presidente, não reaja a esse Elon Musk não, isso aí é um drogado, é um bilionário de extrema direita, se a gente jogar alguma coisa ele cresce. Ué, é o tipo de preocupação míope, né? Vamos ver aqui o que aconteceu. Vou botar aqui o áudio aqui para vocês, vamos lá. Blog do Noblar. Ministros de Lula pedem que o presidente deixe Elon Musk falando sozinho. A avaliação é que o dono do X não vai parar por aí, viu? Que ele vai continuar falando e que isso vai trazer engajamento, vai trazer dinheiro para Elon Musk, que por isso ele vai continuar falando de Alexandre de Moraes, vai continuar falando do presidente. Gente, me desculpe, que avaliação absolutamente tosca, né? O Elon Musk está preocupado em gerar receita com frase que ele está falando aqui no Brasil. Não é esse o propósito. O buraco é muito mais embaixo. É uma questão geopolítica, é um homem que está agindo junto com a extrema-direita no mundo inteiro para desestabilizar a nossa democracia. Um país bagunçado, um país enfraquecido, com as instituições enfraquecidas, vira um país para abutres, como o senhor Elon Musk, a voar e abocanhar, como ele está fazendo na Argentina. Como ele está quase comprando a Argentina, porque ele encontrou um vassalo, um deslumbrado, um psicopata que virou o presidente da Argentina, inclusive com a influência dele, sim, com a influência da arma dele, do Twitter, lá na Argentina, que não teve censura nenhuma, e aí pronto, prosperou, né? Lula, e a avaliação dos ministros do presidente Lula é que ele deve ficar em silêncio, se calar, assim como ele fez com Katz, que é o primeiro-ministro lá de Israel. Musk, a gente lembra que Elon Musk escreveu que o Brasil passa por uma ditadura e que as leis do país estão sendo violadas. Também compartilhou uma postagem na qual o influenciador da direita, Rodrigo Constantino, conta que está sendo censurado por uma série de tweets críticos ao que passa no Brasil. Bom, a avaliação dos ministros de Lula é que Elon Musk já passou do limite e que ele não vai parar de fazer isso não, viu? Que, inclusive, isso estaria sendo feito para uma repercussão financeira. Lula disse ainda que esse empresário nunca produziu um pé de capim no Brasil. Se a gente vai permitir que o mundo viva a xenofobia do extremismo, que é o que está acontecendo, ele não pode permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim no nosso país, ouse falar da corte brasileira. Então, no final da história, o presidente da República acabou tocando, de um certo modo, no problema, enfrentando aí o Elon Musk. Mas a coisa ficou, de um certo modo, muito nebulosa, com muitos degraus de vantagem para essa criatura que infernizou aqui a nossa realidade, está ajudando com que a extrema-direita fique cada vez mais articulada e cada vez mais que a gente desprezar essas criaturas ou ficar em silêncio, mais eles irão crescer. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje com vocês. Eu gostaria de saber o seu comentário. Se um líder político, se ele deve fazer uso do silêncio quando tem uma pessoa com a envergadura, com a força econômica e política de um bilionário, como é que essa situação tem que ser tratada, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.